O governo municipal, em parceria com o Senai, realizou no posto avançado do Senai Paraíso, anexo à Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, uma palestra com o professor e consultor de eficiência energética Ronaldo Lima. Palestra denominada Eficiente Energética no Ambiente Doméstico. A palestra demonstra ações pessoais sustentáveis que visam criar boas práticas voltadas para o estímulo de uso eficiente de energia elétrica em qualquer tipo de edificação, sendo de grande importância para o país a adoção efetiva de medidas de economia de energia. Veja as videoaulas na sequência, algumas boas medidas que você pode ter dentro da sua casa. Essa lâmpada de 40 watts tem 600 lumens, né? E a lâmpada LED tem 700 lumens. Então, em questões de luz, ambas são semelhantes. A questão é que uma só absorve 7 watts da rede e a outra absorve 40. Quando um fabricante diz que uma lâmpada tem 40 watts, ele quer dizer que se essa lâmpada ficar ligada por 1 hora, ela vai consumir 40 watts. 2 horas 80, 3 horas 120, 4 horas 160 e assim por diante, né? Então, a lâmpada mais eficiente será aquela que conseguir emitir mais lumens com menos watt. Essas informações estão nas embalagens dos produtos e pode ser acessada por qualquer pessoa, tá? Então, se você multiplicar 40 watts vezes 8 horas por dia vezes 30 dias por mês, você vai acumular uma potência de 7.200 watts lá no integrador, que é o medidor, né? Então 7.2 kW vezes o valor da tarifa, que aqui eu coloquei 61 centavos por cada quilowatt, é igual a R$ 4,39 apenas e tão somente com esta lâmpada, tá? Sem considerar nenhum outro eletrodoméstico da casa. Então, essa lâmpada, estando ligada 8 horas por dia, durante um mês, ela vai consumir uma parcela de R$ 4,39 na sua conta de energia elétrica. O mesmo ensaio feito com uma lâmpada LED de última geração, tá, tem o seguinte resultado. A potência absorvida da rede é de 7 watts, o rendimento luminoso dela é 100 lumens por watts. Veja que, olha só, aumentou bastante aqui. A nossa incandescente era de apenas 15 lumens, que é a quantidade de luz que ela emite. Essa aqui já manda 100 lumens por cada watts, tá? Portanto, 100 vezes 7 é igual a 700. Então, a energia luminosa total dela é de 700 lumens, né? A vida útil dela é de 50.000 horas. Se ela ficar ligada pelo menos 4 horas por dia durante um mês, ela vai durar aí algo em torno de 18 anos. Exatamente isso, 18 anos não é pouca coisa, tá? Dá para criar uma família inteira nesse período, tá? Ela só vai queimar se tiver um problema energético, assim, um problema de qualidade de energia elétrica, né? Muito grave, mas a vida mediana dessa lâmpada é de 50.000 horas, algumas chegam a 100.000 horas, algumas lâmpadas especiais, né? Então, se você manter uma lâmpada dessa funcionando 8 horas por dia durante um mês, ela vai acumular 1.680 watts, que multiplicado por 0,61 equivale a R$ 1,24 por mês. Olha só, R$ 4,39 da incandescente contra R$ 1,24. Isso nos dá aí uma economia de 85% em relação à incandescente, uma economia na conta de energia elétrica, tá? Hoje em dia, quando precisamos comprar um ar-condicionado, né, a gente se depara com uma grande quantidade de marcas e modelos que torna muito difícil decidir sobre qual o melhor aparelho. Ar-condicionado tipo janela, split, portátil, quantos BTUs? Enfim, né? Como escolher o melhor modelo? Olha só, escolher um ar-condicionado, longe de depender da sorte ou aceitar a sugestão do vendedor ou da loja, é simplesmente seguir 3 passos, e bem fáceis, né? E que não necessitam de muito conhecimento técnico. Então, os passos a seguir guiarão vocês a escolher o melhor ar-condicionado, tanto em termos de refrigeração, né, quanto
em economia de energia e também no custo de manutenção. Se não, vejamos. O primeiro passo é definir quantas BTU o seu ar-condicionado precisa ter, que tem eficiência energética diferente. Se você for olhar pelo selo Procel, você vai ver da classe A à classe E. Entendeu? E muitas vezes você tem um ar-condicionado, vamos supor, de 9.000 BTUs com classe A, e em outros fabricantes você tem os mesmos 9.000 classe B, né? Ou seja, o motor é diferente, uma potência é diferente. E nessa videoaula a gente vai aprender a fazer a escolha com base nesses critérios também. Antes da gente falar sobre o assunto, como é de praxe, vamos falar um pouco sobre o princípio de funcionamento. O calor, ele não desaparece na verdade, tá? O ar-condicionado, ele retira de um ambiente e passa para o outro. O calor sempre está penetrando em um ambiente ou sendo gerado nele por equipamentos elétricos, lâmpadas, né? Ou até mesmo pelo próprio metabolismo das pessoas presentes. Na nossa série número 1, a gente falou sobre iluminação, né? Só para vocês terem uma ideia, a substituição das lâmpadas incandescentes por fluorescentes ela pode reduzir em até 25% o calor provocado pela lâmpada. Cada watt da lâmpada gera cerca de 3,4 BTUs por hora. Então, se você tiver 3 lâmpadas de 100 watts acesa, precisará de mais de 1.000 BTUs em seu ar-condicionado apenas e tão somente para retirar o calor produzido por elas. Outra coisa é a circulação de pessoas, né, por portas. A abertura de uma porta por uma pessoa e logo em seguida o seu fechamento acrescenta cerca de 60 BTUs ao calor do ambiente. Então, dessa forma, se você tiver 10 pessoas entrando e saindo desse ambiente em uma hora, acrescentará mais 600 BTU de calor a ele, ou seja, mais 600 BTU de capacidade que o seu ar-condicionado precisa ter. Então, o primeiro passo para a gente fazer a escolha certa do nosso ar-condicionado é calcular quanto calor entra ou é gerado dentro de um ambiente. Esse cálculo se chama-se carga térmica. O segundo passo é definir qual tipo de ar-condicionado é mais adequado. Então, quanto àqueles climatizadores evaporativos, por mais que os seus fabricantes façam propaganda, eles não permitem um efetivo controle da temperatura do ambiente, né, que depende mais mesmo do controle da umidade relativa do que o aparelho em si. Ar-condicionado de parede ou janela. Esses são os mais conhecidos, baratos e facilmente encontrados no comércio. Quase todos os técnicos de refrigeração têm condições de fazer o reparo, né? E suas peças são mais facilmente encontradas. Normalmente, o próprio comprador consegue fazer a instalação, né? Então, antigamente a gente tinha um problema sério com esses ar-condicionados, porque eles não utilizavam a tecnologia que eles usam hoje, né? Os ar-condicionados de antigamente, tipo 1995, 85, né, eles utilizavam aí um motor do tipo alternativo, que é um motor que tem baixa eficiência energética. Hoje os motores, os compressores desses tipos de ar-condicionado, eles são todos do tipo rotativo, que é o mesmo motor do split, tão econômico quanto os splits. Então existe um grande engano em relação às pessoas que acham que um split, né, por ser um produto inovador, ele é mais eficiente do que um ar-condicionado do tipo janela. Mas não é bem por aí não, tá? Em termos de motorização é a mesma. Inclusive você tem ar-condicionados do tipo janela que com a mesma capacidade de BTU consegue absorver menos potência elétrica. E aí você ainda tem uma outra vantagem em relação aos ar-condicionados do tipo janela, né? Porque eles conseguem fazer a troca de ar, ou seja, eles conseguem circular o ar internamente no ambiente. Eles pegam aquele ar de dentro e jogam para fora. Já no split você não tem troca de ar. Você já observou isso? Não tem troca de ar, né? O que acontece com o split? Ele simplesmente tira a umidade do ar, joga uma massa fria para dentro, né? Resfriam esse ar,
e vai circulando aquele mesmo ar constantemente ali, né? Então aquele ar ele fica saturado, né? Olha só, pessoal, ao contrário de um ar-condicionado do tipo janela, que você mesmo pode fazer a instalação e sem gastar nenhum centavo, o split não é assim. Para você fazer a instalação de um split, você vai ter que desembolsar pelo menos aí de 30% a 40% do valor do ar-condicionado, entendeu? Esse processo ele é feito através de um equipamento chamado bomba de vácuo. E eu acredito que, além de técnicos de refrigeração, eu acho que ninguém deve ter uma bomba de vácuo em casa, né? Então é indispensável dar vácuo na tubulação, porque sem isso o compressor não vai funcionar adequadamente e vai ter a sua vida útil bastante comprometida, tá? Então, se a pessoa que você contratou para fazer a instalação do seu split disser que esse procedimento não é necessário, então eu sugiro que você educadamente dispense esse profissional e contrate outro, porque ele não é do ramo, tá? Outra coisa, todo ar-condicionado em funcionamento, ele condensa água, né? É aquele famoso pinga-pinga. Um split também condensa água, né? E essa água ela precisa ser eliminada. Isso cria uma dificuldade extra para fazer a instalação do split. Então, decidir aonde essa água será drenada é importante, tá? Então, você tem que pensar nisso antes de comprar, pois esse tipo de instalação é uma das que causa mais problema na instalação dos ar-condicionados do tipo split. O ar-condicionado split ele não renova o ar do ambiente, tá? Então, nos modelos de janela existe essa possibilidade. Agora, com split ele não renova de forma alguma. E então, se for realmente importante a renovação do ar, então não pense em instalar um ar-condicionado split. Procure a opção do tipo janela, tá? Pessoal, queria falar para vocês agora sobre o ar-condicionado do tipo inverter. Desde que o ar-condicionado foi inventado há cerca de 110 anos atrás pelo engenheiro Willis Carrier, tá? Eu nunca vi nada semelhante em termos de inovação tecnológica, tá? E eficiência energética. Inverter não é uma marca de ar-condicionado, tá? É uma tecnologia que muitos fabricantes estão apostando todas as fichas nisso, né? As grandes marcas de ar-condicionado já têm esse produto disponível no mercado, tá? E como é que funciona o inverter? Como o compressor ele varia a rotação em função da temperatura desejada, então ele permite operar com economia de até 40% em relação a um sistema convencional de refrigeração, tá? Então a eficiência do inverter no resfriamento ele se dá através do aumento gradativo na rotação, evitando assim os picos de corrente na partida, tá? Um ar-condicionado split comum, ou ele está ligado ou ele está desligado. Então, se ele parte, ou seja, se ele liga e desliga várias vezes por hora, então esses picos de corrente eles vão se acumulando no watímetro da concessionária de energia. E no final do mês, o resultado é uma conta de energia muito grande, porque esses ar-condicionados, tá, eles são realmente um câncer para drenar os nossos recursos energéticos. Então, o inverter ele veio para resolver esse tipo de problema. Então, além dele poder promover a variação da velocidade do motor, tá, através de um inversor de frequência, daí a origem do nome inverter, tá, ele também reduz aqueles choques mecânicos no eixo do motor. Então você vai ter uma vida útil muito grande no motor. Tá? Além disso, ele tem muita flexibilidade na instalação, porque a unidade externa ela pode ficar com uma distância até 20 metros maior do que o split normal. Tá? Além disso, esse produto também ele não agride a camada de ozônio porque ele usa um gás refrigerante R410A. Tá? Também alguns modelos você vai encontrar filtros de íons, né? Que eles são antibactericidas, tá? E ionizam o ar aí, tirando aqueles odores desagradáveis, inclusive de metano, né? Como ele tem um inversor de frequência que promove a variação da velocidade, então eles partem de forma muito suavemente. E o resultado disso é que quando a temperatura se estabiliza, então o compressor ele opera com baixa rotação, tá? Reduzindo mais ainda o ruído da condensadora. Então a minha dica é, quando você for adquirir o seu ar-condicionado, então prefira o ar-condicionado do tipo split inverter. Simplesmente a melhor tecnologia de ar-condicionado até hoje criada
pela indústria de refrigeração.